Hoje nós vamos dar continuidade à aula 3. Na aula 3 nós começamos a falar de doença renal crônica. Hoje nós vamos entender como diagnosticar a doença renal crônica, quais exames pedir para a gente entender se esse paciente está ou não com a doença renal crônica. Então nós estamos falando da estação de tratamento de água, que é o rim. Na verdade, é o rim, o ureter, a bexiga e a uretra, o sistema urinário completo. O rim, como a gente já viu, ele é formado por néfrons. Os néfrons têm suas estruturas, cada uma responsável por uma coisa. E aí nós entramos na doença renal crônica. Já vimos o que é, alguns sintomas, e hoje nós vamos falar sobre os exames. Alguns você já deve saber. Você deve lembrar da ureia e da creatinina. Mas só ureia e creatinina não são suficientes para bater o martelo e falar: não, esse aí tá com doença renal crônica. Até porque nós temos doença renal inicial, que nem todos os parâmetros vão estar alterados ainda. E alguns valores, ainda que mínimos, pode determinar fases de doença renal, que vem com o íris, que vai, antigamente, a gente usava apenas ureia e creatinina, e agora, utiliza o SDMA e a creatinina. Nós vamos ver isso hoje. Então, na aula anterior, nós entramos na estação renal da Cidade do Gato, entendemos o que acontece com os néfrons quando eles começam a ser perdidos. Nós vimos que o rim, ele possui uma enorme capacidade de compensação, e quando alguns trabalhadores deixam de funcionar, os trabalhadores que permanecem, eles assumem parte desse trabalho. Por isso, a doença renal crônica, ela pode começar muito antes de o gato apresentar sinais clínicos evidentes. E aí surge a pergunta: como eu descubro que a estação renal está começando a apresentar problemas? Eu não consigo pegar o rim, abrir e contar os néfrons que tem lá dentro, certo? Então eu preciso investigar a cidade em busca de pistas. E é exatamente isso que vamos fazer nessa aula. Quando suspeitamos de doença renal crônica, não existe um único exame que diga simplesmente: esse gato tem doença renal crônica. O diagnóstico, ele é construído juntando várias informações. É como investigar uma cidade depois de perceber que alguma coisa não está funcionando bem. Por exemplo, acaba a energia. Onde é que acabou? Por que acabou? Então, eu posso verificar o abastecimento de água, olhar os resíduos produzidos, avaliar a qualidade da água que está saindo da estação, verificar a pressão do sistema, observar a estrutura dos prédios e conversar com os moradores. Cada informação responde a uma pergunta diferente. E na medicina veterinária acontece a mesma coisa. Eu começo pelo próprio gato. Eu quero saber se ele está bebendo mais água, urinando mais, perdendo peso, ou ficando mais quieto, vomitando, apresentando náusea. Mas também eu quero saber há quanto tempo isso acontece. E quero saber se ele teve doenças urinárias, episódios de desidratação, se ele tem alguma infecção, exposição a medicamento, alguma planta com potencial nefrotóxico, por exemplo, que possam afetar os rins. Depois vem o exame físico, Vou avaliar esse gato, eu vou ver peso, hidratação, coloração de mucosa, várias informações importantes dentro desse exame físico. E, claro, vou fazer exames laboratoriais, mas eles não substituem o paciente. Então, um número ele precisa ser interpretado dentro da história do gato. Depois dessa primeira avaliação, nós começamos a investigar
a estação renal propriamente dita, no caso o gato. E uma das primeiras coisas que podemos observar é justamente aquilo que a estação produz, que é a urina. Então, também vamos avaliar a urina, até completar o nosso quebra-cabeça. Então, quando nós pensamos em rim, muitas pessoas pensam primeiro em sangue. Mas a urina, ela também é uma fonte extremamente importante de informação. Afinal, ela é o resultado de todo o processo que começa dentro do rim. Por isso, a urinálise ela é uma ferramenta fundamental na investigação de um gato com suspeita de doença renal. Coletar a urina do gato nem sempre é fácil, mas é importante. E na urinálise nós podemos avaliar várias características da urina, como o aspecto, pH, presença de sangue, de proteínas, de glicose, cetonas, bilirrubina e muitos outros componentes, né? Que também podemos avaliar, por exemplo, o sedimento urinário, procurar células, cristais, cilindros e, né, às vezes até presença de algumas bactérias, menos comum em gato, mas pode acontecer, e ajudar a identificar alteração no trato urinário. Mas existe uma informação que ela merece atenção especial, muitas vezes ela é ignorada, mas ela é importante, que é a densidade urinária. Vamos ver, por exemplo, aqui, ó. Qual desses recipientes tem uma urina mais concentrada e uma urina mais diluída? Essa está mais concentrada, essa está mais diluída. É como se fosse, por exemplo, um gato saudável e ele é a estação de água. Então, estamos racionando água na cidade. O que nós vamos fazer? Economizar água? Se a gente economizar água, a gente não vai ficar jogando água fora na urina. A gente vai reter a água no sangue e concentrar a urina. O que é concentração? Menos água, mais soluto. Então, ela fica mais escura. Agora, imagine, né, que essa estação ela tenha perdido parte dessa capacidade. Parte da capacidade de concentrar a água, concentrar a urina, né, de reabsorver a água. Então, mesmo quando o organismo ele precisa conservar água, o rim ele pode não conseguir concentrar essa urina de forma adequada. Então, o resultado pode ser uma urina persistentemente pouco concentrada. Então, isso é uma pista importante, mas, claro, como eu falei no início, tudo precisa ser analisado no conjunto, porque a densidade urinária, ela também pode ser, né, sofrer interferência, né, de, por exemplo, uma superidratação, pode sofrer uma alteração, por exemplo, se o gato ingeriu menos água, você está um pouco mais desidratado, se ele tomou alguma medicação que pode interferir na densidade, outras doenças, inclusive outras doenças do trato urinário. E aí aparece uma característica, né, interessante da doença renal. O gato ele pode começar a perder capacidade de concentrar a urina. Então ele passa a eliminar mais água. E como consequência, ele pode urinar mais e sentir mais sede, igual a gente falou na aula anterior. E dependendo da situação, ele pode ter dificuldade para repor toda essa água perdida. É por isso que alterações na hidratação e na ingestão de água, elas são tão importantes na investigação do paciente renal. Então, quando eu olho para a urina, né, quando eu estou olhando para a urina, eu não estou simplesmente perguntando, tem alguma coisa errada nessa urina? Eu estou perguntando também o que essa urina está me contando sobre o funcionamento do sistema urinário, da estação renal, sobre o funcionamento do rim. Esses néfrons estão funcionando bem? E agora nós vamos sair da estação de tratamento para olhar para o sangue, porque o sangue ele também carrega pistas
importantes sobre o funcionamento dos rins. Aqui nós vamos avaliar ureia, creatinina, SDMA e outras pistas, tá? Então, quando nós falamos em investigação da função renal, nós temos os 3 nomes que mais aparecem, que é a ureia, creatinina e SDMA. SDMA mais recente. Mas eu quero que você tome cuidado com uma coisa. Eles não são 3 maneiras diferentes de medir exatamente a mesma coisa. Cada um tem uma origem e um comportamento diferente, né? Limitações diferentes. Então, nós temos a ureia, a creatinina e o SDMA. Então, cada um tem uma origem diferente. Aliás, não, peguei comportamento diferente, suas limitações. E vamos começar então pela ureia, tá? Principalmente, ela é produzida principalmente no fígado, a partir do nitrogênio, resultante do metabolismo de aminoácidos. Onde estão os aminoácidos? Nas proteínas. Então, digere proteína, transforma em aminoácido em ureia. Então, depois de produzida, ela circula pelo sangue e é eliminada principalmente pelos rins. Então, se a função renal diminui, a eliminação da ureia pode diminuir e a sua concentração no sangue pode aumentar. Mas existe um problema com a ureia, porque a ureia, ela não depende exclusivamente da função renal. Ela também pode sofrer influência da ingestão de proteína. Então, quanto mais proteína o animal come, às vezes não fez jejum antes do exame, dá ureia aumentada. Desidratação, catabolismo e outra situação. O que é catabolismo? Às vezes o animal está emagrecendo e perdendo massa muscular própria, né? Também aumenta. Então, por isso, uma ureia aumentada, ela não significa automaticamente que o gato tem uma doença renal. Por isso, também precisamos avaliar a creatinina. Então, a creatinina, ela é produzida continuamente pelo metabolismo muscular. Então, as células do músculo estão trabalhando, produzindo creatinina. Então, ela entra na circulação e é eliminada principalmente pelos rins. Então, quando a taxa de filtração glomerular ela diminui de maneira muito significativa, a creatinina ela pode se acumular no sangue. Então, por isso, ela é um marcador importante da função renal. Mas a creatinina, ela tem uma limitação importante também, porque ela depende da massa muscular. Então, imagina 2 gatos. Um é muito musculoso, o outro já é mais magrinho, já perdeu bastante massa muscular. Então, mesmo que os 2 tenham uma função renal semelhante, eles podem produzir quantidades diferentes de creatinina. Por isso, um gato muito magro, ele pode apresentar uma creatinina que parece normal e ainda assim ter redução da função renal. E é por isso que a gente precisa avaliar o SDMA. O SDMA, ele é um marcador relacionado ao metabolismo celular e é eliminado predominantemente pelos rins. Então, enquanto a ureia e a creatinina é eliminada pelos rins, mas também pode ter outro tipo de eliminação, como a intestinal, por exemplo, o SDMA ele é predominantemente pelos rins. E ele se correlaciona, né, com a taxa de filtração glomerular e sofre muito menos influência da massa muscular do que a creatinina. Então, por isso, ele pode ser particularmente útil quando estamos avaliando os gatos que perderam massa muscular. Ele é fruto do metabolismo da célula mesmo, entendeu? E não da degradação de proteína. Então, em alguns pacientes, o SDMA ele pode se alterar antes da creatinina, mas
Isso não significa que o SDMA sozinho vai detectar doença renal crônica. E nem que ele detecta a doença renal crônica primeiro. Tá? Nenhum desses marcadores, ureia, creatinina, ureia, SDMA, creatinina, eles devem ser interpretados sozinhos. É sempre em conjunto. Então, outra pergunta que a gente precisa fazer. O rim, ele está deixando escapar aquilo que deveria permanecer no sangue? Porque nós vimos na primeira aula que o sangue está passando ali pelo rim para ser filtrado. Algumas substâncias que precisam ficar no sangue continuam no sangue, outras são filtradas e vão para o néfron, túbulo contorcido proximal, alça de Henle, túbulo contorcido distal. As substâncias que passaram e são importantes são reabsorvidas. As que continuaram no sangue, mas que precisam ser eliminadas, elas são secretadas no túbulo, que sofre a secreção tubular, né? Mas quando no doente renal crônico, passa para a urina substâncias que deveriam continuar no sangue. Por isso, muitas vezes, nós vemos proteinúria, hemácia. São coisas que não deveriam passar, mas que se passou, precisa investigar. Então, lembra da nossa peneira? Na aula anterior, nós usamos essa ideia para representar a filtração. Então, o glomérulo, ele funciona como uma barreira muito seletiva. Então, ele permite a passagem de água e pequenas moléculas, enquanto restringe a passagem de células e muitas proteínas importantes do sangue. Então, quando essa barreira ela sofre alterações, proteínas podem aparecer na urina em quantidade anormal. Então, isso é chamado de proteinúria. Mas, encontrar proteína na urina não encerra a investigação também. Eu preciso perguntar de onde essa proteína está vindo. Ela está realmente sendo perdida pelos rins? Existe inflamação ou sangue no trato urinário? Existe alguma outra causa? Por isso, a proteinúria precisa ser investigada e interpretada adequadamente. Então, uma das ferramentas utilizadas para quantificar essa perda é a relação proteína-creatinina urinária, que é conhecido como UPC, né? Tanto que eu coloquei aqui também o UPC no exame de urina, porque ela ajuda a avaliar a magnitude da perda de proteína pela urina. Mas normalmente não devemos, mas novamente nós não devemos transformar esse número em diagnóstico. Então agora nós vamos olhar para outro parâmetro fundamental, a pressão arterial. Se você é tutor, você sabia que a gente afere pressão, ou pelo menos deveria aferir a pressão do seu gato? Pois é. Então, o rim e a pressão arterial, eles possuem uma relação muito próxima. Eu falei disso também na aula anterior. E quem não assistiu, vai lá assistir, tá? Muito importante para dar continuidade. Então, a doença renal, ela pode desenvolver, né? Um gato com doença renal, ele pode desenvolver hipertensão. E, ao mesmo tempo, a hipertensão pode provocar lesões em órgãos, inclusive nos próprios rins. Então, por isso, medir a pressão arterial faz parte da avaliação do gato com suspeita ou diagnóstico de doença renal crônica. E não queremos saber apenas se a pressão está alta. Nós queremos saber o risco que essa pressão ela representa
para os órgãos-alvo e se existe necessidade de intervenção. Às vezes o gato com doença renal crônica pode precisar de tomar medicação para controle da pressão arterial. Então agora nós vamos olhar para o sangue novamente. Não apenas para saber como o rim está funcionando, mas para descobrir, por exemplo, como o restante da cidade ele está reagindo à doença renal. Por isso, o hemograma, as minhas pecinhas sumiram tudo aqui. Por isso, o hemograma, ele também é importante na doença renal crônica. Ele pode estar associado à anemia, especialmente, né, nos estágios mais avançados. E isso acontece, entre outros fatores, por quê? Porque ele não está mais conseguindo, né, produzir a eritropoetina, que é um hormônio que participa da produção de hemácias. Então, quando a doença renal progride, essa produção ela pode se tornar inadequada. Mas, novamente, anemia não significa automaticamente doença renal crônica. Mas um gato com doença renal crônica pode ter anemia. E ela precisa ser investigada. E é por isso que a avaliação renal, ela não termina na ureia nem na creatinina. Ela precisa de vários desses, aqui, vários exames. É um conjunto, é uma avaliação em conjunto. Então, quando nós avaliamos um gato com suspeita de doença renal crônica, a bioquímica sanguínea, ela também pode fornecer várias informações. Então, além da ureia, da creatinina, e quando indicado o SDMA, né, agora, quando a suspeita é importante, pedir o SDMA, que na minha região é difícil, mas é importante, nós precisamos avaliar outros parâmetros. Quais? Os eletrólitos. Que eletrólitos? O fósforo, por exemplo. Então, à medida que a função renal ela diminui, a capacidade de excretar fósforo pode ser comprometida. E isso contribui para a alteração do metabolismo mineral. E ele é particularmente importante na progressão da doença renal. Então, também nós precisamos prestar atenção aos eletrólitos, como potássio, sódio, cálcio. Por quê? Porque o rim participa ativamente da manutenção do equilíbrio que a gente fala, equilíbrio eletrolítico, hidroeletrolítico, é o equilíbrio de água e eletrólitos no organismo. Então, uma doença renal, ela não significa simplesmente que o rim filtra menos. Ela pode alterar o equilíbrio interno da cidade inteira. Então, lembra lá do gato como uma cidade? Então, não é que os problemas estejam ali concentrados só na estação de tratamento de água. A disfunção ali na estação de tratamento, ela vai causar uma alteração na cidade toda. E é por isso que às vezes até outros exames podem ser necessários para a gente realmente entender o que está acontecendo no corpo do gato. Né? Então agora nós vamos olhar Você também vai olhar agora com mais atenção para um gato que você for atender, tá? Então, o que nós vamos avaliar também para saber se o rim está funcionando? A ultrassonografia. Ela vai nos ajudar a realmente entender como é que esse rim está, como está a estrutura física desse rim. Então, se você olhar a imagem de um rim no ultrassom, o que você vai conseguir avaliar? Tamanho, formato, os contornos, a arquitetura renal, diferenciação entre córtex e medula, a ecogenicidade, a pelve renal e outras alterações estruturais. E isso pode ajudar a gente a encontrar evidências de doença renal, que pode ser congênita, pode ter cistos, mineralização, alteração compatível, né, com processo crônico,
outras condições nos rins, por exemplo, uma hidronefrose, por exemplo. Mas existe uma diferença importante entre estrutura e função. Elas não são a mesma coisa. Um rim, ele pode apresentar alterações estruturais importantes. E um gato pode apresentar alteração funcional sem que o ultrassom mostre uma alteração assim realmente dramática. Então, por isso, um ultrassom normal não exclui necessariamente doença renal. E um ultrassom alterado também não significa sozinho que aquele gato tenha doença renal crônica. Nós precisamos juntar a imagem com a história, o exame físico, a urina, os exames sanguíneos, e ainda falta uma peça muito importante, que é o quê? O tempo. Se a gente está falando de algo crônico, a gente tem que levar o tempo em consideração. Então, existe uma palavra na expressão doença renal crônica que muda completamente a nossa investigação, que é o quê? Crônica. Que existe doença renal aguda também. Como que a gente sabe se isso é agudo ou crônico? Então, uma alteração renal, hoje ela não significa automaticamente, se você foi lá, viu que tem alguma alteração, não significa que seu gato tem doença renal crônica. Então, um gato ele pode apresentar alteração renal por desidratação, doença renal aguda, obstrução, infecção e outras situações. Então, nós precisamos perguntar, essa alteração, ela é persistente? Existe evidência de que já está presente há algum tempo? Existem alterações estruturais ou funcionais compatíveis com a doença crônica? É por isso que o acompanhamento do paciente é tão importante. Então, em determinadas situações, vamos precisar repetir exames depois de um período, para a gente ver se manteve, se melhorou, se piorou, para a gente entender a evolução da alteração renal. E a gente precisa lembrar que um gato ele pode ter doença renal crônica e mais para frente, posteriormente, sofrer uma agressão renal aguda. Ou seja, ele tem uma doença renal crônica e uma doença renal aguda. Elas podem coexistir. Por isso, o raciocínio clínico ele precisa ser muito cuidadoso. E aqui a gente chega também a uma pergunta que provavelmente muitas pessoas fazem. Qual exame detecta a doença renal crônica primeiro? E a resposta é: não existe um único exame que seja sempre o primeiro. Não, vou fazer ultrassom porque lá é o primeiro que vai perceber. Em alguns gatos, nós podemos encontrar alteração na concentração da urina, então na densidade urinária. Em outros, a alteração em marcador de função renal. Em outros, proteinúria ou alteração estrutural no ultrassom. Cada gato é um gato. Cada paciente vai me dar uma informação. E por isso é importante acompanhar esse paciente. Então, o SDMA ele pode se elevar antes da creatinina em alguns pacientes, especialmente porque a creatinina ela é influenciada pela massa muscular. Mas isso não transforma o SDMA em um teste isolado, tá? Cuidado com isso. E mesmo assim, ele precisa ser avaliado em conjunto. E o melhor exame ele também depende da pergunta que estamos tentando responder. E o melhor momento para investigar também depende do risco daquele paciente. Então, voltando lá no pôster da Cidade do Gato. Vamos juntar todas as peças agora.
Vamos juntar todas essas pecinhas aqui. Então, se eu suspeito que a estação renal ela está com problemas, primeiro, o que eu faço? Eu converso com os moradores da estação renal. Se ver com eles se está acontecendo alguma coisa. Isso é o quê? A história clínica, a anamnese. Depois eu inspeciono a cidade. E o que é isso? É o exame físico. Que deve ter caído no chão também. O exame físico. Aí eu olho para aquilo que está saindo da estação. É o que? A urinálise. Incluindo a densidade urinária, o PC. Eu olho para o sangue que chega e circula pela cidade, que aqui entra a ureia, creatinina, SDMA, até os eletrólitos. Então eu verifico se alguma proteína importante está escapando pela estação. E aqui entra também a investigação da proteinúria, do PC. Eu verifico como a pressão, está a pressão do sistema, que a pressão, no caso, vai estar na cidade inteira, né? Interferindo na cidade inteira. Aqui entra a pressão arterial, que eu avalio como a cidade inteira está reagindo. E aqui também entram hemograma, outros parâmetros bioquímicos. E, finalmente, eu olho para a estrutura da estação, que é o ultrassom. Eu indico, quando eu tenho suspeita de doença renal crônica ou alguma alteração renal, eu indico o ultrassom. Porque ele vai me tirar muitas dúvidas se isso está realmente relacionado com o rim ou às vezes com a bexiga, tá? Dependendo da alteração ou alguma alteração em outro órgão. Então perceba como cada exame ele responde uma pergunta diferente. A urinálise, ela fala da urina, a creatinina, a ureia e o SDMA, eles fornecem informações sobre a função renal e cada uma com as suas particularidades. A UPC, ela ajuda a quantificar a perda de proteína e a pressão arterial, ela mostra uma consequência e também um fator de risco importante. E a gente precisa entender se essa pressão arterial está aumentada por causa do rim, por causa do coração, se tem alguma outra coisa aumentando essa pressão. O hemograma ele vai mostrar outras repercussões sistêmicas, como por exemplo uma anemia. A bioquímica, né, os eletrólitos, vai mostrar alterações no equilíbrio interno. A ultrassonografia vai mostrar a estrutura. E o acompanhamento ao longo do tempo vai ajudar a determinar se estamos diante de uma alteração que ela é persistente e compatível com uma doença renal crônica ou se isso foi algo agudo. Por isso, eu quero que você saia dessa aula com uma ideia muito simples. Não existe o exame da doença renal crônica. Existe um paciente, existe uma suspeita, existe perguntas clínicas e existe diferentes exames que nos ajudam a responder essas perguntas. Então, na próxima aula, nós vamos pegar 3 desses personagens, 3 desses exames, que é a ureia, creatinina, SDMA, e entrar ainda mais profundamente nessa estação. A gente vai descobrir de onde cada um vem, como o organismo produz essas substâncias, como elas chegam ao sangue, como são eliminadas pelos rins e por que podem aumentar quando o rim está alterado, tá? Ver exames, fazer comparação, ver artigos científicos que mostram essa alteração. Tá? Porque a cidade do gato, cada exame é uma pista. E quanto melhor você entende a pista, melhor você consegue entender a cidade como um todo. Eu te vejo na próxima aula. Agora clica aqui. Começa a me seguir nesse canal